ela está achando graça diante de Deus, né? E Deus acha graça, Deus vai restaurar, está restaurando a tua vida. Deus está restaurando a tua vida, Deus está restaurando a tua vida, Deus está restaurando o altar de oração, Deus está restaurando o nosso culto a Deus. É isso que Deus quer. Quer restaurar o teu culto, quer restaurar o teu altar de oração, quer restaurar a tua vida, quer restaurar a tua família, quer que tu seja salvo. Quer que tu seja salvo, mas para isso é necessário que nós nos apresente a Deus com fé, com amor, com esperança, com temor e com tremor. Amém, queridos? Para que Deus possa realmente esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Para que Deus possa fazer isso, para que Deus possa agir, para que Deus possa realmente tocar nos nossos corações, para que nós venhamos despertar a fé, para que nós venhamos despertar como povo escolhido de Deus para ser salvo, porque não vai valer a pena ficar a vida toda aqui, a vida toda servindo a Deus, a vida toda na igreja, e chegar na hora exata, quando Jesus voltar, nós ficar aqui sentados. Então Deus tem um plano e um propósito para cada momento da tua vida, mas para isso você precisa estar bem com Deus, para que você possa sobressair. Amém, queridos? É isso que Deus tem falado nos últimos tempos. Aceite a advertência de Deus, aceite a palavra, aceite as ministrações, aceite as pregações, aceite a palavra de Deus para a salvação da tua vida, para que você não venha também se entristecer com as coisas que vão acontecer, mas que você venha sobressair em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te adoramos essa noite. Nós adoramos a Ti porque és o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Senhor, toda correção, ó Pai, que vem de Ti, que ela seja para o nosso crescimento. Toda advertência que vem, Deus, através das pregações, através das ministrações, através, ó Deus, da Tua palavra, que isso seja, meu Deus, para o engrandecimento da igreja, para que nós possamos, meu Deus, nos fortalecer e ficar firmados em Ti, ó Pai, para que Deus nós possa, Senhor, descartar as palavras nestas, o mal que vem, Senhor, de pessoas, ó Pai, que não é para vir, mas que vem porque as pessoas estão, Senhor, preocupadas, ó Pai, com o mundo aí fora, preocupadas com as libações, com as coisas, Senhor, ó Deus, que são oferecidas para este mundo, ó Pai, mas nós estamos preocupados, Senhor, com o Teu reino de Deus, ó Pai, com o Teu reino. Mas Deus, dá um coração humilde para a igreja, dá um coração, Senhor, sábio, inteligente, ó Pai, para que nós possamos, meu Deus, discernir no nosso coração aquilo que provém de Ti e aquilo que não provém de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa a igreja, Pai, abençoa o nosso culto, aceita o nosso louvor, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa noite na Tua presença, ó Pai, e abençoa nossos irmãos, ó Deus. Aqueles que não puderam vir, ó Pai, toca poderosamente, Deus. Desprende, meu Deus, as vidas, ó Pai, deste mundo, ó Pai, e que nós possamos olhar para o Teu reino com mais amor e com mais firmeza, acatar, Senhor, tudo aquilo que Tu tem para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos iniciar o nosso culto a Deus. Deixa de lado tuas preocupações nessa noite, as questões da tua vida, das quais você ocupa a tua mente a semana inteira. Estamos aqui reunidos para adorar e para louvar nosso Senhor. Então, entrega o teu coração mais uma vez em adoração a Ele. Se concentre nisso, porque Ele está aqui. Uma
tesouro, Senhor, de comprar Sua palavra, Senhor, que é luz para o nosso caminhar. A comunhão da igreja, Senhor. Ah, meu Deus, grande é o Teu reino, grande é a Tua obra, Senhor. Que nós possamos nos desprender de nós mesmos, Senhor, para buscar a Tua vontade e para fazer a Tua vontade, Senhor. Queremos agradar a Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Nos dá graças nesta noite. Queremos receber a Tua porção, meu Deus, ministra ao nível do entendimento de cada um de nós, Senhor, a Tua palavra. E que nós venhamos a guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar. Honra a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, por minutos. Vai ser cantado mais. Aleluia. Glória a Deus. Até aquele amigo que tanto te ajudou.
A paz e a graça aos queridos que conseguimos chegar aqui nessa noite, amém? Especialmente o Felipe, que alegria que te ver aqui, filho. Graças a Deus, né? Não repare, a irmã Geni estava ela fez uma cirurgia, os pontos nos olhos dela não caíram ainda. Domingo passado ela disse que não veio de Ray-Ban, eu falei, mas venha de Ray-Ban, para não se incomodar, irmão, fique à vontade. O importante é nós estarmos juntos na casa de Deus, amém? Agradecemos a Deus pelo pessoal que fizeram a janta acontecer ontem, né? Que coisa, né? A gente não esperava uma barrigada tão boa daquela, né? Então vocês que não puderam nem perder a bênção, né? Obrigado, Felipe, pela disposição e disponibilidade. Maior é aquele que serve, né? Diz a palavra de Deus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, sem mais. A Thaís também, que fazia horas que eu não vi, Deus abençoe, filha. Né? Tem mais irmãos que vieram. E quantos outros, né, que não puderam chegar aqui. Há um pedido de oração antes de abrirmos a Bíblia, eu estava me esquecendo. Tem um acidente, foi ontem um acidente, né? Sábado. Vocês ouviram falar, né? Faleceu uma pessoa e um outro rapaz, Janor de Fabre. Ele está na UTI em função do acidente, teve que amputar uma perna, né? E nós precisamos fazer uma oração juntos agora. O outro faleceu, não temos que orar mais por ele, mas esse Janor é o nome dele. Eu queria que você curvasse a sua fronte. A gente não conhece, mas Deus conhece. Deus sabe. Os olhos do Senhor estão sobre a vida desse homem. Ele está aqui no lugar, onde ele está, ele sabe? Sabe onde ele estava internado? Lá para ouvir. Senhor Jesus, Tu és o Deus de misericórdia. Nós não sabemos, meu Deus, o que vai dentro do organismo desse homem, com suas crianças pequenas, uma criança recém-nascida, Jesus de Nazaré. Aleluia. Vai de encontro à necessidade desse homem, da esposa, dos filhos e toda a aflição, meu Deus, que estão atravessando. Que a Tua mão possa vir, Jesus, para consolar, para curar, para fazer, meu Deus, com que esse organismo do Senhor se refaça, para poder voltar a viver, Senhor, e ver os Seus filhos crescer. Nós te pedimos por esta família, e especialmente por esse homem, Janor de Fabre. Em nome de Jesus, como igreja, nós intercedemos pela saúde dele. Amém, Senhor. Amém, queridos. Amém, Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia. Eu senti hoje aqui, desde o primeiro canto, o que eu não sentia fazer já há algum tempo. A unidade na hora do louvor. Havia muitos anjos aqui cantando junto com a gente. Porque quando a unidade se estabelece, o céu se abre e vem cantar junto com a gente. Os anjos louvam ao Senhor junto com a gente. Amém, queridos? Eu louvo a Deus por isso. 1 João, capítulo número 5. Eu não sei se mais alguém ouviu as outras vozes que não se veio, mas eu ouvi dali. Mas nós estamos aqui com 30 pessoas. Eu ouvi aqui 500, 1000, não sei. A gente não sabe dizer. Mas muito mais. E isso é importante acontecer. Né? Então Deus tem algo maravilhoso para fazer no nosso meio. 1 João capítulo 5. Epístola de 1 João, capítulo número 5. Antes de lermos também, meu filho agradece as orações da igreja pelo nascimento da sua filha.
já crescendo lá e fazendo um barulho diferente naquela casa. Glória a Deus. Capítulo 5 de 1 João, e o versículo número 4, a partir do ponto e vírgula. 1 João capítulo 5, versículo 4, parte B. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João aqui não está falando da minha fé, ele está falando de um grupo de pessoas que tem essa fé, que vence. E então a vitória da fé, por qual caminhos passa a vitória que vem da fé para a nossa vida? Quais os caminhos que nós temos que passar para que a fé que nós temos nos contemple com a vitória que nós desejamos, que nós esperamos, que nós queremos da parte daquele que nos deu a fé? Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, ele diz que a fé não é de todos. Então ele não está excluindo pessoas da fé, mas ele está dizendo que a fé, esta fé que vence, ela não é mesmo de todos. Como já foi falado aqui no início, tem pessoas que não conseguem alcançar a vitória através da sua fé. Por quê? Porque a fé, ela passa pela paciência. Tem que passar. Lá no capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E então, esperar demanda tempo. Não é como esperar um ônibus na parada. Não é como esperar uma criança 9 meses. Não é como esperar um pagamento no fim do mês. Não é como esperar um negócio ser assinado. Não. É esperar o tempo de Deus. E então tem que passar pela paciência. Tem que passar pelo tempo estabelecido por Deus. Então, tudo tem um tempo determinado. Amém, queridos? Então, como que essa fé acontece? Hebreus capítulo 4, versículo 23. Por favor, os irmãos não vão embora antes da gente terminar, tá? Fiquem todos aqui. Amém, queridos? Que eu não quero levar nada disso aqui que Deus me deu para casa, para deixar para o próximo culto. Amém? Hebreus capítulo 4. Então, quais são os caminhos que nós temos que trilhar para que a fé que nós temos seja uma fé vitoriosa? Porque o texto diz: esta é a vitória que vence a nossa fé. Não é algo particular de um, não, é de um grupo, é de uma congregação, de muitas pessoas. Hebreus capítulo 4, versículo 23, a parte primeira do versículo, por favor. Quem achou, fique de pé e leia, não só o Felipe, mas outros irmãos podem ler. Não tem? Não, perdão. Capítulo 4, versículo 2 e 3. Eu não coloquei a vírgula aqui, então me perdoe. Por favor, 2 e 3 existem. Pode ficar de pé, pode ser você, Felipe. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Amém. Conforme Deus tem dito: assim jurei a minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pode ler o começo de novo. Começo. 2. Porque também a nós
Então, o que é a fé? A fé, ela é um dom de Deus, é um presente de Deus, né? Então, a Bíblia fala que o Senhor nos deu a fé, e Ele deu uma medida de fé para você e uma medida de fé para mim. Então, qual é a tua medida de fé? Qual é a minha medida de fé? Então, vamos fazer uma régua aqui, vamos colocar ali, qual é a medida de fé que nós temos? Então, nós precisamos ter uma medida de fé que nos leve a ser vitoriosos naquilo que nós nos propomos a viver segundo o Evangelho que foi implantado em nós. Lá no livro de 1 Pedro, no capítulo número... Deixa eu encontrar aqui. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo número 1. Podemos ler. Capítulo número 1 de 1 Pedro, e versículo número 23, porque a fé ela precisa ser gerada, ela precisa ser colocada ali, porque nós tínhamos antes uma fé religiosa, que não trazia mudança nenhuma a nós que nos levasse para perto de Deus. Mas quando nós entramos em contato com a palavra, esta palavra maravilhosa que está escrita aqui em 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo número 23, por favor, alguém leia, bem alto, bem forte. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele disse: é necessário nascer de novo. E então a palavra de Deus, o que o irmão acabou de ler? Que a palavra de Deus nos regenera, gera de novo em nós uma vida de fé, que aponta para a vitória. Por várias vezes nós vamos encontrar no Evangelho, nas cartas, dizendo ao vencedor. Quem é que se lembra? Ao vencedor, aquele que vencer, para esse, para aquele. Então o texto está dizendo que nós fomos regenerados, algo aconteceu em nós, que gerou em nós uma fé diferente daquela fé que nós herdamos quando nascemos do nosso pai e da nossa mãe, porque eles tinham uma fé religiosa deles e tinham sinceridade, eu creio, naquilo que eles criam. Mas a Bíblia diz no capítulo 1 do Evangelho de João, que não é daqueles que nasceram da carne, ou do sangue, ou da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Qual é o versículo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu anotei aqui. Evangelho de João, por favor. Quando viemos à casa de Deus, é importante que a gente traga lápis e caneta para anotar e depois conferir em casa. Amém? A Bíblia diz que havia um grupo de crentes lá no começo da igreja, que eles ouviam a palavra e depois iam confirmar em casa se aquilo que estava sendo anunciado pelos apóstolos era de verdade aquilo que a Bíblia dizia. 12? Não, 12 eram, mas todos quantos receberam? Não, é o outro. 13 ou 14? Vamos ver. O 13 e o 14, é um desses dois. Pode ler. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus. Então nós nascemos primeiro do pai e da mãe. Ah não, mas nasceu de Deus quando nasceu do pai e da mãe. Não. Nós nascemos de Deus quando a palavra implantada em nós, ela muda o curso da nossa vida, muda a nossa direção. Nós fizemos uma meia volta, fizemos um contorno, uma conversão e passamos a andar em uma outra direção. Nós olhávamos para o mundo, seguíamos o curso do mundo, agora nós olhamos para Jesus e viramos as costas para o mundo. Amém? Amém. Então, quando nós somos nascidos de Deus, nós não vamos nos inclinar mais tanto para a carne, mesmo estando vivendo nesse corpo. Aleluia. E então o texto diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir. Ele nos dá
ouvidos, Jesus falou. Eu estava conversando com quem? Foi com o Lucas? Não sei com quem que eu estava falando. Um dia aí na porta da igreja, né? E eles falaram, as pessoas ouvem, mas não escutam. Jesus falou. Eles ouvem, mas não escutam, porque se eles ouvissem e escutassem, eu poderia convertê-los. Mas eles ouvem e não escutam, então não alcançam a transformação e a salvação e a vitória que tanto eles esperam. Quem é que espera a vitória? Levanta a mão. Poxa vida! Não é a vitória, filha do Felipe, né? Que também é bênção, é uma vitória, mas a vitória que nós precisamos, e não somente nas coisas espirituais, mas nas coisas que nós precisamos aqui. Deus pode alcançar para você e para mim. Deus é dono do ouro, da prata e de todas as coisas. Mas o caminho da fé, ele passa pelo tempo, ele passa pela minha perseverança, ele passa por eu mudar a minha incredulidade e tirar a dúvida que Deus vai fazer aquilo que eu espero, porque eu tenho fé, não para viver, o justo viverá pela fé, mas para viver da fé. Viver da fé, na expectativa de que Deus vai fazer, de que Deus vai nos atender, de que Ele pode todas as coisas. Então, o caminho que passa a fé, para que eu alcance vitória, não é eu ter uma fé grandiosa. Jesus compara a fé no Evangelho de Lucas, ele diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele pegou como exemplo a menor das sementes. Você vai dizer a este monte: lança-te ao mar. Então ele não está falando aqui de tamanho de fé, ele está falando de qualidade de fé. Ele está falando de uma fé que não desiste. Quando o povo entrou no Egito, através de José e depois a família, com os 12 irmãos e as pessoas que acompanhavam a família, Deus havia dito: eu vou levar vocês para lá e vocês vão estar lá durante um tempo. Deus não disse. Só depois eles ficaram 430 anos esperando a promessa, até que lá no livro de Êxodo a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo e desceu para trazer livramento. Eles esperaram, passaram-se gerações, tantas coisas aconteceram. Quantas coisas aconteceram na tua vida, na minha vida? Quantas bênçãos eu tenho para contar da fé que Deus deu para mim, que Deus me alcançou, mas eu preciso, como os apóstolos disseram, diante daquela situação, quando Jesus disse: ó homens de pequena fé. Aí Jesus fala que era uma fé muito insignificante, ao ponto de ficar com medo de uma tempestade. Ei, não tenha medo da tempestade. Ela pode vir de novo, o céu pode ficar escuro, mas Jesus Cristo está conosco. Eu tenho lido, até falei, não sei para quem, essa semana, sobre a solidão e a solitude. Eu acho que eu falei terça-feira lá no passado. O que é a solitude? Tem um quadro lá na casa da Cris. A gente senta no sofá e a gente vê um quadro de uma menina sozinha numa praia, né? Cheia de árvores assim. E quando eu me sentei ali, me veio à mente aquilo que eu tinha estudado, aquilo que eu tenho procurado, eu preciso entender sobre isso. Então aquela menina está sozinha na praia, só que ela está de costas, né? Para quem olha para ela está de costas. A gente não vê o semblante, os olhos dela, a gente não vê nada. A gente só vê ela sozinha no meio de toda aquela paisagem ali. Então o que é a solidão? A solidão é a pessoa estar sozinha e sentir o vazio da ausência de alguém que estava antes ali. Então a pessoa não vivia uma solidão, mas ela passou a viver. Então há um vazio quando falta alguém. E aquele vazio faz com que a pessoa não viva aquilo que Deus tem para ela. Mas o que é a solitude? A solitude é viver sozinho, mas saber que Deus está com ela. Saber
Saber que Deus está ali. Saber que Deus fala com a gente. E fala audivelmente. Da gente ouvir a voz dele falar com a gente. Nos chamar pelo nome. Nos orientar. Então há uma diferença. E nós precisamos pedir a Deus. Como aqueles discípulos pediram no Evangelho de Lucas, capítulo, me parece no capítulo 17, ele falou: Senhor, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé para nós não temermos as tempestades, para nós não temermos os ventos contrários que possam vir à nossa vida. Senhor, nós precisamos desta fé. E então você e eu, nós precisamos pedir a Deus, como eles pediram. Quando Jesus, vendo que eles tiveram medo e pensaram que iam morrer, né, como diz o cântico daquela cantora lá, Isadora lá, que ela diz: olha, eu pensei que era fim. Teve momentos que eu pensei que era fim, que eu não ia conseguir, que eu não ia acordar, que eu não ia alcançar mais, que eu não ia chegar em outro dia. Mas eu vi que Deus está comigo. Ei, irmão, Deus está contigo. Deus não vai embora. Nós podemos, através das situações que nos esperam nesse mês de julho, agosto, não sabemos. Nós precisamos ter uma fé que nos acompanha. Uma fé que é, como diz Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas. O que é que você espera? Esperar está falando tempo. Esperar está aqui notando e nos alertando que a fé demanda tempo, tem que passar pelo tempo. E não é o meu tempo, a hora que eu quero, a hora que eu pedir, do jeito que eu quero, como eu quero, através de quem eu gosto, não. É do tempo de Deus, do jeito de Deus, conforme Deus quer, e Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E então, a nossa fé que espera, ela precisa passar a primeira estação. Ela precisa passar por isso. Então eu não sei qual é a estação que você está. Nós precisamos pedir ao Senhor. Quando Ele nos gera, quando Ele nos dá uma porção de fé, uma medida, um pouquinho para ti, um pouquinho para ti, um pouquinho para mim. Eu preciso fazer a minha fé crescer. Paulo disse por 2 ou 3 vezes nas suas cartas que a nossa fé seja acrescentada, que seja acrescentado isso, que seja acrescentado. Então nós precisamos crescer na fé, para que esta fé seja uma fé vitoriosa, e não uma fé que duvida. Chegamos diante de uma situação, o mar está na nossa frente, não sabemos nadar, não podemos voltar, porque o inimigo está nas nossas costas, querendo nos alcançar, acabar com a nossa raça. Deus vai abrir um caminho para nós. Deus é poderoso, mas o que? A fé, ela não denota, ela é um dom, é um presente de Deus. Ele deu para mim, deu para ti. Ela não denota uma parte muito importante, mas há uma parte que eu preciso. Eu preciso cooperar com o Deus que me deu a fé. E eu preciso dizer para Ele: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Eu gostaria que você dissesse: Senhor, eu creio. Eu não sei o que é que você está esperando pela fé, da fé, daquele que te deu fé, daquilo que você sonha, que você planejou, que você almeja nesta vida. Nós precisamos confessar. Eu creio, Senhor, que Tu estás aqui comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fui a São Paulo sozinho, saí daqui de madrugada com o carro para chegar a certa hora lá. Quando eu entrei lá na cidade de São Paulo, errei a entrada que era para ir onde eu tinha que ir. E me fui para o centro de São Paulo, depois de 40 e tantos anos sem andar por lá. Já estava dirigindo mais de 15 horas. Chegou uma hora que eu estava num lugar onde as pessoas estavam carregando lixo, pessoas estavam se drogando na rua ali, perto no Brás, ali onde tem o mercado ali, né? E eu
conversando com a minha irmã, Deus, eu sei que tu estás aqui comigo. Peguei um caminho que ia dar direto numa favela. Graças a Deus pela vida da minha irmã. Falou, tu faz a meia volta, porque se tu entrar ali, tu não sai. Deus usou ela. Deus pode nos guardar. Demorei um pouco mais, 1h30, quase 2 horas, fiquei rodando lá no centro. Onde eu andava, eu era office boy lá naquelas ruas, quando eu tinha 13 para 14 anos. Mas se passaram quantos anos? Mas Deus conhece. Deus conhece todos os caminhos para nos fazer chegar no destino. Eu consegui chegar, atrasei, demorei mais um pouco, mas consegui chegar. Meu irmão, você vai chegar. Amém? Nós vamos todos chegar. Então, essa é a fé que vence. Mas para a gente vencer o mundo que nos cerca, nós precisamos primeiro vencer o mundo que está aqui dentro de nós. E essa fé que está sendo construída dentro de ti, dentro de nós, ela precisa vencer a incredulidade. Porque a Bíblia diz ali no texto que o irmão leu, o primeiro texto, que aqueles que ouviram, eles ouviram, mas ao ouvir, eles não tiveram a parte deles, a parte que nós precisamos dar como resposta para Deus, que é: Senhor, eu creio na tua palavra. A fé vem pelo ouvir. Aí ouvir a palavra de Deus, está escrito em Romanos 10:17. Mas como falou aqui o irmão na abertura do culto, nós ouvimos muitas coisas. Nós ouvimos lá o pregador lá, nós ouvimos esse, nós ouvimos o irmãozinho aquele, nós ouvimos esse, aquele. Nós não temos nada contra um ouvir o outro, conversar com o outro, mas nós temos que saber a voz de Deus falando conosco. Se hoje ouvides a voz do Senhor, Hebreus capítulo 4, então nós temos que ter a nossa fé trabalhada. Deus dá a fé como um presente. Romanos capítulo 12. Aleluia. Oh Jesus, não é algo conquistado pelo meu esforço apenas, mas é algo que Deus me dá. Ele dá para mim, e a minha parcela é muito pequena para que a palavra possa ter um efeito e fazer com que a minha fé cresça, que eu não seja um anão na fé. Como a gente vê o nosso presidente da República, era um anão em se tratando de dirigir uma nação. Meu Deus, se ele tivesse uma família, ele já teria dificuldade para administrar, porque ele é um bêbado, né? Então nós precisamos ter sobriedade. Por favor, Romanos capítulo 12, versículo 3. Se tiver algum petista aqui, me perdoe, mas é pura treva mesmo. Romanos 12, verso 3. Cada um é livre, tá? Por favor, de pé e leia. Porque pela graça que foi dada, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com a moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu. Mas ele repartiu porque ele só tinha um tanto ali para dar? Não, ele deu um para ti, um para mim, um pouco para mim, mas agora depende de quem vai buscar, de quem vai deixar essa fé crescer. Tem gente que vai ter a medida de fé que recebeu, quando Deus deu para ela, deu aquela fé e ela ficou faceira com aquela fé ali. Não encontrou fé para se salvar, mas nós temos que ter fé para nós mantermos a nossa salvação, e temos que ter fé para alcançar os outros, que os outros sejam salvos, e precisamos ter fé para que essa salvação persevere até o fim. E esta é a vitória que vence o mundo. Porque nós precisamos terminar. Amém? Precisamos terminar nossa jornada. Alguns aqui têm
quantos anos para viver? 50? Quem tem 20, tem 50, 60, 70, vai morrer com 90. Né? Nós não sabemos o tempo de cada um, mas nós sabemos que nós temos um tempo aqui. Certo? Então, nós precisamos deixar o agir da palavra. Ele repartiu para mim, então ele tinha, ele tem, ele é poderoso, ele reparte, ele dá para quem ele quer. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz, pela fé, pela fé. Pela fé, se você for ler a partir do versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. No 2, pela fé, entendemos que o mundo foi feito pelas coisas que são invisíveis, né? E aí no 3 ele começa, pela fé, e no 4, pela fé, no 5, pela fé, e vai a longe, vai dizendo, longe dizendo, pela fé eles alcançaram isso. Pela fé conseguiram aquilo, pela fé fizeram o reino se prostrar, pela fé as mulheres receberam seus filhos de volta, pela fé isso, pela fé Abraão deu para Deus aquilo que ele mais amava, que ele pediu para Deus, recebeu com 100 anos, e quando Deus pediu, ele deu. E Deus não queria o filho, Deus queria a fé dele. Ele falou, quando eu entrego, eu sei que Deus pode ressuscitar dos mortos, e Deus pode. Então nós precisamos ter fé, uma fé que vai aumentando, não é uma fé que ficou parada, não é uma fé que ficou estagnada. A medida de fé que ele repartiu para mim e deu para você, e eu estou faceiro com ela, não, eu preciso que a minha fé aumente. E você? Então nós precisamos fazer a nossa parte. Aí vamos de novo, pastor, não adianta. Por mais que Deus seja gracioso, que a salvação é pela graça, e que nós não fizemos nada para nos salvar, quando somos salvos, as obras da fé nos acompanham, obras que foram preparadas para nós antes mesmo da criação do mundo. Diz o texto lá no livro de Efésios, somos feitura dele, criada em Cristo Jesus, para as obras que ele preparou de antemão, para que nós andássemos nela. Paulo disse, você mostra para mim a tua fé sem obras, e eu vou mostrar para ti a minha fé com as minhas obras. As obras da nossa fé, as obras da nossa fé para vencer as coisas espirituais, para alcançar aquilo que nós necessitamos. Deus pode fazer, Deus tem para dar. Ninguém disse amém? Nem a minha formiguinha está aqui hoje, ela ficou lá, né? Outro dia nós estávamos num culto e a formiguinha estava andando lá pela Bíblia, eu até bati foto. Meus queridos, não fique satisfeito com a medida de fé que você tem. Amém? Eu não estou satisfeito, eu quero mais. E tenho pedido a Deus. Tenho pedido a Deus. Peça ao Senhor. Busque mais o Senhor. Dobre o teu joelho. Leia a Bíblia. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Não diz que nós temos que ler. Lemos. Persiste em ler. Paulo disse a Timóteo. Nós temos que persistir em ler. Mas nós estamos lendo a palavra e de repente nós ouvimos a voz daquele que de dentro da palavra fala com a gente. Aleluia! É um mistério da fé. É um mistério da fé. Não é uma leitura como de um livro, de um autor, ou um sagrado, mesmo sendo evangelho diferente. A Bíblia é diferente. Eu creio que esse negócio de botar o texto bíblico para o pessoal ler, cada um tem que ter a sua Bíblia, eu creio. Muito melhor. Não podemos abandonar a Bíblia. Amém? Eu creio que um texto colocado numa tela deve ser para aquele que está visitante, aquele que se veio uma, duas vezes, que não tem Bíblia. Mas crente, que é crente, não esquece a Bíblia em casa. Amém? Amém, queridos? Eu outro dia encontrei com uma irmã no mercado e ela estava com a Bíblia na mão. Eu falei, até para ir no mercado eu estou levando a Bíblia. Opa, glória a Deus. Tem gente que até na igreja não traz a Bíblia. Não tenha vergonha da palavra. Amém?
Então, quando a palavra age em mim, abre um caminho de certeza dentro da minha incredulidade e das minhas dúvidas, porque Paulo disse ali que tudo que é de dúvida é pecado. Então eu não posso ter dúvida. E ela me leva, quando esse caminho de fé se abre para mim, ela me leva a ver o que eu estou esperando. Ver o que a gente está esperando. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que a gente não está vendo. Mas quando o Senhor vai ministrando ao nosso coração, daqui a pouco a gente vê o fato, antes que o fato aconteça. Ninguém disse amém. Então, ela cresce com raízes profundas dentro de mim, me fazendo não me contentar com a medida de fé que me foi impartida, que me leva a ter fome e sede de fé. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de fé. Não é um versículo bíblico, não é um texto bíblico, mas é bem-aventurado aquele que tem fome e busca ter a sua fé acrescentada. E ela vem acompanhada das obras de uma vida. Não é somente algo que eu posso ter, ou algo que Ele possa fazer em mim, mas juntando com tudo aquilo que eu alcancei, que eu posso tocar, e naquilo que Ele fez em mim, que todos que vivem ao meu redor podem ver, eu preciso testemunhar isso, eu preciso falar às outras pessoas. As obras da fé eu preciso alcançar, a minha fé precisa alcançar outras pessoas. Amém, queridos? Senão nós vamos ser, não tem como fugir disso, nós vamos ser uva sem semente, vamos ser o abacate sem semente, vamos ser a melancia sem semente. Nós teremos um fim em nós mesmos, não pode ser assim. Então a fé, eu não estou falando aqui de café, um café que foi feito ontem ali, um café que a gente toma de manhã, de tarde e de noite. Tem gente que toma mais café do que tem fé. Nós podemos, eu tomo café de manhã, tomo café de tarde, uma xícara bem generosa, mas eu preciso ter mais fé do que tomar café. E para que a minha fé aumente, eu não posso ficar no celular o dia todo, ou vendo televisão o dia todo, ou conversando com alguém o dia todo, ou ouvindo alguém o dia todo. Eu preciso tirar tempo, não precisa tirar, mas eu não tenho tempo, pastor, não tenho tempo. Deus me deu o tempo, mas você tem que fazer o tempo, porque a tua fé precisa também crescer que nem a minha. Se nós fôssemos colocar aqui de 1 a 10, qual era a tua medida de fé? Quais são as tuas obras? Vir na igreja? Como disse o baiano, isso é parte fácil, não é verdade? Mas quando chegar um momento, está chegando. Quando o comunismo se aproxima, a gente sente o bafo dele na nossa nação. Nós temos que orar mais pela nossa terra. Nós temos que orar mais. Nós temos que orar mais. Para ter fé. Porque daqui a pouco nós temos que continuar vivendo com o mesmo dinheiro que vai comprar muito menos do que compra agora. Muito menos do que nós temos experimentado até hoje. E nós vamos precisar de fé. Homens e mulheres de fé. Ah, mas eu ganho bem. Por favor. Eu não posso me contentar com aquilo que eu tenho. Eu preciso ter mais. O quê? Fé.
Lucas 17, verso 5. Que bom que ninguém se levantou e foi embora. Ainda. Eu estive lá em Capão, meus queridos irmãos, vocês conheceram lá. Ele era pastor de Novo Hamburgo. E ele disse que quando chegou lá na igreja tinha um dono. Ele não sabia que ele tinha um dono, então o dono da igreja era o porteiro. Então, quando chegava 9 horas da noite, o porteiro já ia lá, apagava a luz do fundo, o pastor estava lá, terminando o culto. Ele já apagava a luz e já começou a conversar com os irmãos. E se o pessoal ele ia embora. E começou aquilo até um dia ele falou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Teve que chamar, falou o nome do irmão, né? Não me lembro. Teve que chamar o irmão, conversar. O que aconteceu? O irmão foi embora da igreja. A igreja passou a ter liberdade. Porque o dono da igreja não é um homem. Quem é que passeia no meio dos candeeiros de ouro? É ele. É ele, é Jesus. A igreja é dele. Eu vou lá na igreja do pastor Guilherme. O pastor Guilherme não tem igreja. Eu não tenho igreja, nunca tenho. E nunca tive pretensão nenhuma de ter igreja. Eu faço parte da igreja. E por aquilo que Deus estabeleceu, Deus me fez pastor. Mas a igreja é dele. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Amém? Então, quando você está levando a igreja, eu vou lá na igreja lá, a igreja é batista. Amém, queridos? Fale a igreja do pastor. A igreja do pastor não tem igreja. O pastor que é dono de igreja, ele está errado. Lucas 17, verso 5. Aleluia. Pode ler. Por favor, ligeiro. O tempo passa. Daqui a pouco alguém se levanta e vai embora. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Eita, glória a Deus. Aumenta-nos a fé. Aumenta. Então, se Ele é Deus que pode todas as coisas, Ele pode aumentar a minha fé. Ele pode aumentar a tua fé. Para que a nossa fé seja uma fé vitoriosa. Amém, queridos? Então, Deus nos abre e através da palavra dele planta em nós, como plantamos uma semente na terra. Ele planta em nós a fé. Por isso é que nós estamos servindo a Deus. É um processo individual de experiências vividas. Experiências que nós vivemos. Não exclui ninguém, mas cada um de nós vamos ter as experiências individualmente. Nós vamos ter as nossas experiências conforme o exercício da fé, mediante a medida que já foi formada em mim. Amém? Através de coisas. Poderia enumerar aqui dezenas. Do lado financeiro, do lado da saúde, do lado disso, daquilo. Meu rim, no mês de março, ele estava funcionando a 17, só estava funcionando 30 e poucos. De 100, eu estava com uns 30, 32. Agora já está 44 de novo. Você vai voltar. Volta. Fazendo a minha parte, me disciplinando, é uma questão de fé. Porque eu estava ali, minha mulher foi embora, nunca mais voltou, eu fiquei sozinho. Mas Deus está comigo. E aí eu me relaxei, não fui mais atrás de nada, Quando eu me dei uma dor nesse braço aqui, parecia que eu ia morrer. Aí eu fui no médico por causa do braço. Aí a mulher pediu uma quantidade de exame assim, que é um boleto, uma caderneta de exame. Eu fui e fiz o exame, eu falei, olha, a glicose do Senhor está explodindo lá. Eu não sente nada, eu não sinto nada.
passar dos 50. Os 51 é uma boa ideia. O meu rim é uma boa ideia. Né? Então eu preciso ter obras de fé naquilo que eu busquei. Então eu não alcancei na oração. Deus deixou um médico lá. Eu vou atrás do médico. Eu sou contra o médico. Sim ou não? Se você é contra, que Deus te dê fé para você não precisar ir no médico. Até um irmão lá que dizia, não, eu não vou nunca no médico, não vou, outro dia ficou ruim, né? Também, o Wagner também, né? Ficou ruim outro dia também, mas já está melhor. Então, nós temos que ter as nossas experiências. Sim ou não? Eu tenho as minhas. Você tem as suas. Mas eu não posso me contentar com a medida de fé que Ele me deu. Eu preciso buscar mais e mais. É um processo individual de cada um. As obras da fé dependem de quanto a minha fé, o quanto a minha fé agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. Não é a fé em Deus que vai me agradar, mas a minha fé em Deus vai agradar aquele que tem fé. Aquele que criou as árvores, criou o vento, criou a chuva, criou o sol, criou todas as coisas. A fé tem que passar da dúvida para a certeza, senão não é fé. Ela tem que passar pelo tempo de espera. Ela passa pelo exercício da paciência, a ciência da paz enquanto espera. O tempo não pode, não deve roubar e tirar de mim a fé que age em minha vida. O tempo de espera é o processo que Deus colocou para que eu alcance aquilo que Ele tem para mim. Pela fé, mesmo não vendo, eu espero. Pela fé, mesmo não vendo, eu persevero. Pela fé, mesmo não vendo, eu obedeço. Pela fé, mesmo não vendo Ele me instrui, Ele me ensina. Não olhar a morte, mas ser aprovado por Deus naquilo que Ele faz na minha vida. Pela fé, entregar aquilo que mais se espera e se deseja e se buscou, se Deus pediu aquilo. Quando Deus chegou para mim numa madrugada e disse, eu vou ter que levar ela. Eu vou ficar com ele. Mas Ele disse, eu estou contigo. Deus está com a gente. Deus está com você. Irmãos, nós temos que sair daqui diferentes do que entramos. E atravessar a barreira de uma fé limitada. De uma fé que qualquer crente aí. Não. Nós precisamos ser um dos 300, aqueles que com Gideão venceram aqueles milhares de inimigos. Amém, queridos? Essa vitória que vence a dúvida, que vence o tempo, que vence a incerteza, é a vitória da igreja. Se o mundo estiver vencendo, se existe uma área na minha, na tua vida, na nossa vida, que o mundo está vencendo, esta não é a fé que vence o mundo, mas esse é o mundo que vence a fé. E para que o mundo ao redor vença a minha fé, ele precisa entrar dentro de mim com as suas ideologias, com as suas ideias.
mas eu preciso ter no meu coração um escudo. A minha fé vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Não é minha, não é tua, é nossa. Ele não exclui ninguém. Necessário é nascer de novo. Ah, mas nós já nascemos, nós estamos crentes. Então o necessário é continuar crescendo. Continuar crescendo. Não se contentar. Amém? Não se contentar. Sim, não. Outro dia a Cimento que depositar um dinheiro para mim e nada, depositou 500 mil a mais. Aí eu falei para minha filha, tu botou 500 mil a mais. Ela falou, não, mas tem isso, tem aquilo, eu joguei, escrevi uma coisa. Não, sempre é bom dinheiro a mais do que dinheiro a menos. Sim ou não? É bom fé. Ter mais fé ou menos fé? Aí depois fui fazer as contas lá e eu ainda estava me devendo mais aí. Mas na hora, veja o filme, procure por lá. Tem, viu? Se você tem internet, tu acha. Além da imaginação. Escreva aí, Little Boy. Little Boy, além da imaginação. Já passamos aqui há anos atrás, acho que foi lá nas igrejas, nós passamos esse filme. Foi a Marilei que viu esse filme uma noite lá, nós passamos para a igreja. Veja o filme. A menina que acreditava em Deus, passamos aqui. Lembra? Quem se lembra? Crianças que foram usadas por Deus. Nós já somos bem crescidinhos. Ali está as crianças. Daqui a pouco a criança vai ter mais fé do que um marmanjo que nem eu que criança. Eles não têm noção de buscar ter uma fé maior, mas nós temos. Então nós nos contentamos. Nós nos contentamos. Tá bom? Para mim tá bom. Não tá bom. Eu quero mais. E para você? O justo viverá pela fé e da fé. Curve a tua fronte. Eu não sei qual é a vitória que você espera da fé que Deus colocou dentro de ti. Ele repartiu. Vamos pensar um house. Repartiu um pedacinho para cada um. Deu para ti. Como foi lido ali em Romanos, capítulo 12, versículo 3, ele repartiu. Ele repartiu para os apóstolos. Eram 12. Sim ou não? Mas nós ouvimos falar de Pedro, Tiago e João. Sim ou não? Lógico. E os outros? Não eram também? É. Mas aqueles não se contentaram. Quando os apóstolos pediram, acrescenta-nos a fé, quem será que abriu a boca ali? Certamente foi um desses três. Não podemos. Não tem caminho de volta. Atrás vem Faraó com seu exército, seus cavaleiros, para acabar com a nossa raça. Diante de nós existe a impossibilidade humana de atravessar. Mas o mundo que está ao nosso redor não pode ser maior que a fé que está dentro de nós. Porque se o mundo ao nosso redor ele vier impedir que a nossa fé tenha obra vitoriosa, é porque o mundo está vencendo a fé. E isso individualmente. Isso não pode acontecer na vida do crente. Porque a vitória que vence o mundo é a fé que cresce vitoriosa.
Se eu me inclino para a carne, dificilmente vou colher no Espírito. Então eu preciso pedir a Deus que me ajude. Você precisa pedir a Deus a ajuda dele. Ele está aqui para nos ajudar. Amém, queridos? Fale com Deus. Aleluia. Fale com Deus. Abra a tua boca, fale com Deus. Se você tem alguma coisa para dizer para Deus, depois de tudo aquilo que eu falei aqui, fale para Ele. Fale com Deus. Ele está aqui, eu estou no ouvido. Ele é aquele que passeia no meio dos candeeiros de ouro, na igreja. Onde existe uma igreja, Ele está ali no meio, Ele está passeando, Ele está vendo. Eu sei as tuas obras, eu sei o que você faz. Não é o vizinho, é o irmão, o pastor, isso que está vendo, que está sabendo. Não é Ele que vê, Ele que sabe, é Ele que nos dá aquilo que nós precisamos. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Eita. Acrescenta, Senhor, a fé que nós precisamos para enfrentar os Golias da vida. Para se tivermos que entrar, Senhor Jesus, na cova dos leões, sabemos que o Senhor é Deus poderoso para entrar e fechar a boca do leão. Se tivermos que entrar na fornalha, Senhor, aleluia, Tu és aquele que vai junto conosco. Dá-nos esta fé vitoriosa, Jesus. Nas mínimas coisas, não nos deixa ficar estressados pelas situações que a vida coloca diante de nós. Cheio de dúvida e de incredulidade, aumenta-nos a fé. Aleluia. 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 Oh Espírito Santo. Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Somos a tua igreja, Senhor. Aonde o Senhor mora, o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Vale a pena esperar. Vale a pena obedecer e confiar em Deus e vencer o mundo ao nosso redor e vencer um mundo de ideologias que não são bíblicas, que se formaram dentro de nós através do tempo, porque tudo passa, mas a palavra de Deus é que permanece para sempre. Nos ajuda, Senhor, que essa transformação, que a fé que o Senhor nos deu começa a fazer em nós, nos gerando de novo para uma vida diferente, possa ser anotada por aqueles que vivem conosco, pelo vizinho da direita, pelo vizinho da esquerda. Ainda que o inimigo se levante, ainda que ele use isso e aqueles e aquelas e tantas outras coisas para nos tirar da fé, nós não vamos nos mover da fé, pois a fé que temos é que moverá os montes que estarão diante de nós, que fará os ventos se acalmarem, que fará as tempestades passar e o sol voltará a brilhar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Trabalhe em nós pela fé, mesmo não vendo. Espera, mesmo não vendo. Persevera, mesmo não vendo. Obedece. Aleluia. Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Deus ouviu a tua oração. Amém? Aleluia. Nós vamos cantar um canto. Glória a Deus. Se você sentir, sai do teu lugar, abraça alguém, diga que bom ver você aqui na igreja hoje. É precioso estarmos reunidos aqui. É precioso. Muitos queridos não conseguiram chegar como sempre, está se tornando uma rotina.
o encontro, Ele quer acrescentar a nossa fé. Aleluia. Nós vamos cantar hoje. E vamos servir a Deus com a nossa fé. Leve essa palavra no teu coração, na tua alma. Aleluia. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja força no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra e nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. E o que eu não posso? O que eu não posso é ficar calado, estando feliz mesmo atribulado, ainda assim louvarei seu nome mesmo assim. O que eu não posso? O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Louvarei ao Senhor, na alegria ao lado, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, enquanto aqui na terra desaparecer, e mesmo assim o meu louvor tem encerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, enquanto aqui na terra desaparecer, e mesmo assim o meu louvor se encerra. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ao lado, cantarei. É o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Louvarei ao Senhor, na alegria ao lado. Aumenta a minha fé, Jesus. É o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele é Rei. Ele é Rei. Ele é Rei. Ele é Rei. Luz para o meu caminho. Senhor, ainda tenho passos para dar nesta terra, enquanto corro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Obrigado, Jesus, porque a luz do Evangelho brilhou em nossa vida, nos gerou de novo, nos deu fé. Aleluia. Do tamanho do grão de mostarda, só não precisa ser muito grande, mas uma fé genuína. Por isso perseveramos e chegamos até aqui. Ei, aguenta mais um pouco de tempo, e Jesus está voltando. Aleluia. Fique firme, vença os teus
agradecemos. Alcança este homem, meu Deus, Janot de Flávia. Oramos mais uma vez por ele. Pedimos a ele que o Senhor, pedimos a ti por ele, que o Senhor o levante, meu Deus. Pedimos-te, Senhor, pela vida do Valdir, Jesus, nosso irmão amado, sustenta ele. Aleluia. Pedimos-te, Senhor Deus, pela cirurgia da Evangelia, pela cirurgia da Laura, da plena recuperação, Jesus. E guarda-nos, Senhor, nos dias que temos que viver. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém? Glória a Deus. Terça-feira estaremos lá em Nova Maçã, na casa do João e da Cibele. Eles não vieram aqui, mas nós temos culto lá. Os irmãos estão convidados a irem lá. Amém, queridos? Nós precisamos, são gente que estão querendo Jesus, são gente que estão querendo mudar, então nós precisamos acolher, precisamos cuidar deles, né? Porque lembra quando a gente estava se convertendo, a gente também não era, a gente era menos do que a gente é hoje, na prática cristã. Então vamos entender, vamos ter paciência com os queridos que estão começando. Amém, queridos? Vamos orar por eles. Quinta-feira podemos ter culto lá em Vila Flores, lá na tua casa, né, Julinho? Amém. Quinta-feira estaremos lá, se Jesus não voltar. Se Ele voltar, a gente se encontra nas nuvens. Amém, queridos? Aleluia. Deus é tão poderoso. Já vamos terminar. Ele criou o homem do pó da terra. Colocou nele o sopro de vida. O homem se tornou alma vivente. Depois a gente vive esse tempo, depois aquilo que era pó volta para o pó, e o Espírito volta para Deus. E depois ele vem do céu e traz de volta o Espírito, levanta o corpo da terra e faz tudo acontecer de novo. Ele é Deus. Ele é Deus. É esse Deus que nós servimos. Amém, queridos? Estamos despedidos na paz do Senhor. Os irmãos orem, porque nós vamos comprar uma máquina de fazer café ali, só que tem que ser, não achei aquele café muito bom ontem, né? Não sei se é a máquina ou se é a marca do café. Nós temos que ter um café aqui, não aquele café de restaurante, depois que a gente come no restaurante. Meu Deus, tem um restaurante aí que tu vai tomar um café depois de fome e sai vai morrer, né? Assim, tu vai morrer, tem que sair correndo por aí. Nós vamos comprar uma máquina para ter um cafezinho todo mundo aqui, né? Depois não tudo assim, um cafezinho quentinho, no inverno faz bem, né? Amém? Lucas, despede a nossa música, orando a Deus. Obrigado, Pai, porque mais um dia, mais uma semana Tu tem nos guardado, Deus, debaixo das Tuas asas. Tens renovado a Tua misericórdia sobre nós, Senhor, em meio às nossas falhas, à nossa pequenez, Deus, à nossa incompreensão. Tu tens nos acobertado com a Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecer em Ti, Senhor. Nos ajuda a crescermos. Nos ajuda, Pai, a darmos a fé que Te agrada, Deus. Nos ensina para que nós possamos agradar o Teu coração mais e mais, Senhor Deus. Nos santifica, nos purifica, Senhor, para aquele grande dia, Senhor, seja conosco. Fortalece a Tua igreja, Pai, e acompanhe cada um em segurança em suas casas e em suas vidas, Deus. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quarta-feira tem oração. Estamos pedindo na paz do Senhor. Não vai embora sem cumprimentar todos